Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica semanal com personagens que nós fazemos comparações, fazemos paralelos. Então hoje nós vamos falar de um dos grandes personagens da história. Nós temos muitas comparações e muitos ensinamentos do Senhor a respeito disso. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, sua caneta, seu lápis, enfim. Ore ao Senhor e venha conosco. Peça ao Senhor que lhe dê sabedoria e entendimento, porque hoje nós vamos falar de quando o povo pede um rei nos conflitos e paralelos. Muito bem, o povo pede um rei. E este rei é Saul. O nome Saul quer dizer solicitado. A família de Saul é da tribo de Benjamim. Ele é filho de Quis. Nós não sabemos o nome da sua mãe, não é informado, nem na Bíblia, nem nos estudos históricos que se fizeram posteriormente. Nós não sabemos o nome da sua mãe e também não sabemos acerca dos seus irmãos. Nós não sabemos quantos eram, quais eram, o nome deles, enfim. Disso a Bíblia não nos dá informação. Mas a Bíblia fala que ele teve filhos. E com a sua primeira mulher, ele teve 4 filhos. Jonatas, dos quais a gente tem um videozinho especial para ele. Ele foi um personagem muito importante. Ele foi um guerreiro muito importante no exército de Saul. E apesar de todas as questões que nós vamos discorrer durante esses nossos minutos de estudo, ele esteve com seu pai até o final, inclusive até a sua morte. Além de Jonatas, que era o filho mais velho, que deveria sucedê-lo no trono, também temos Malquissua, Aminadab e Esbaal. Com Rispa, uma concubina dele, ele teve Armone e Mefibosete. Mefibosete, nós também temos um vídeo falando sobre ele. Ele teve 2 filhas. Destas 2 filhas, nós sabemos que eram 2 filhas, mas nós só conhecemos de nome Mical. Mical foi prometida a Davi e depois aconteceram aí muitas questões envolvendo Saul e Davi, e Mical acabou sendo esposa de Davi, e depois ela teve algumas separações, algumas discórdias em relação a isso, né? E, claro, tudo isso envolvendo o seu pai. Muito bem, o que acontece naquela época é que nós estamos saindo do período de mais ou menos 350 anos, que foi conhecido como o período dos juízes. Antes disso, nós tivemos Moisés como líder do grupo, de todo o povo, e depois de Moisés nós tivemos Josué. Após Josué, nós tivemos um período chamado de juízes, exatamente porque o povo tinha os seus problemas de idolatria, afastamento do Senhor, enfim, e eles acabavam sendo assediados, eles acabavam sofrendo violência por parte do povo da região, que eles não eliminaram completamente conforme Deus havia determinado. E aí, como eles pecavam e se afastavam, esse povo vinha sobre eles e acontecia de haver necessidade do coração mudar, deles se arrependerem, deles pedirem um livramento para o Senhor. Então, Deus lhes dava um juiz,
que fazia a libertação da terra, e nos outros períodos eles faziam o julgamento, né? Eles faziam administração, governo em relação à aplicação das regras. Então, o povo, na verdade, ele não queria mais ser governado por juízes. Na verdade, o povo queria ser igual às outras tribos, os outros povos, às outras nações. Todos, à exceção de Israel, tinham reis. E, portanto, eles queriam também ter reis que governassem sobre eles. Em verdade, o que nós temos aqui é que o povo estava fragmentado, a nação estava fragmentada. Então, quando o povo pede um rei, na verdade, nós temos aí algumas questões de cumprimento de promessa que foi feito a Abraão, nós temos a questão de uma vontade permissiva de Deus. E eles pedem um rei e, na verdade, o que nós temos aqui é Samuel, que foi o último juiz foi Samuel. Ele tentou designar os seus filhos, mas os seus filhos não foram pessoas de bom caráter e, portanto, o povo não gostava dos seus filhos, né? Então, o que acontece aqui, né? Veja, 8:3 diz assim, né? Porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitavam suborno e perverteram o juízo. Então, eu tenho aqui algumas questões importantes para que o povo peça um rei sobre ele. Lógico que a promessa que Deus havia feito a Abraão de que a sua descendência viriam reis e que o cetro não se afastaria da sua linhagem, da sua descendência. Então, o que acontece aqui é que Deus vê estas situações todas, essas circunstâncias todas, e ele permite. Então, é uma vontade permissiva, é diferente. Tá? Então, o que a gente vê em 1 Samuel 8:7, né, diz assim: E o Senhor lhe disse: Ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Porque, na verdade, quem era o rei sobre o povo era Deus, não os juízes. Os juízes eram governantes, os juízes eram levantados por Deus, mas o que eles queriam era um rei. Então, Deus permite aqui, é a vontade chamada vontade permissiva. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, meus amados, porque às vezes nós insistimos tanto com Deus em alguma coisa que Deus permite que aquilo aconteça, mas aquilo não era da vontade dele. Então é uma vontade permissiva, mas não uma vontade perfeita. Tá? Então, o que acontece é que Samuel avisa, explica, demonstra para o povo todas as consequências de terem um rei. E mesmo assim, eles querem um rei. Né? Então, aqui a gente tem algumas razões pelas quais Deus permite. Né? Foi promessa para Abraão, os juízes que estavam por suceder Samuel não eram boas pessoas, apesar de filhos de Samuel, não eram boas pessoas. Então havia aqui algumas questões, né, que indicavam, que levavam à nomeação de um rei. E aí o que acontece é que Samuel unge Saul como o primeiro rei de Israel. Este é o primeiro. Ele reina aproximadamente uns 20 anos, então um período mais ou menos como de 20 anos. Ele era uma pessoa, diz a palavra que ele se ressaltava quando ele estava com outras pessoas, porque ele era mais alto. Né? Então ele tinha um porte maior, ele tinha um porte grande em relação aos demais. Então ele era vistoso, como um rei deveria ser na cabeça das pessoas.
Entretanto, a sua índole não era lá assim, vamos dizer, muita coisa. No início, ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa contrita, ele era uma pessoa que observava as coisas. Mas à medida em que o seu reinado foi seguindo, ele começa a ser de uma forma mais violenta, arrogante, e ele começa a agir de uma forma irracional. Irracional. Então, algumas coisas que ele fazia, as pessoas não entendiam e as pessoas às vezes chegavam a ter medo dele, conforme a gente vai ver mais para frente. Né? Ele tinha o porte de um rei. Ele era bonito, a palavra diz isso. Ele era bonito, ele era forte, ele era alto, ele era ao gosto do povo. Então, quando o povo via ele, quando o povo via ele guerreando com aquele porte de guerreiro, de valente, o povo dizia: este é o nosso rei. Ele era um guerreiro cruel. Não que isto fosse diferente dos outros reis. A maioria dos reis, e aliás, para ser rei naquela época, ele precisava ser cruel, porque ele precisava estabelecer o domínio. E o domínio aqui era estabelecido pela força. Foi assim com os outros reis, eles só perdiam o seu poder pela força maior de um outro rei, pelo declínio do seu próprio reino. Eles só perdiam porque haviam de enfrentar um valente maior do que eles. Mas, de qualquer maneira, a Bíblia diz que ele teve o mérito de organizar todo o reino. Ele organizou, ele tornou o reino coeso. E todas as vezes que o povo era assediado, que o povo era sofria violência de outros reinos, de outros povos, Saul estava ali para defender. Em verdade, se o amado for ler a palavra de Deus, né, a história de Saul é contada no livro de 1 Samuel, até o finalzinho, até o último capítulo de Samuel, a partir do 9º até o último capítulo, você vai ver Saul guerreando, 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 guerreando. O reino dele não foi um reino pacífico, não foi um reino de paz, foi um reino violento. E ele era um homem violento, ele era cruel, mas ele precisava ser cruel. Naquela época, ele precisava ser cruel. Ele estabeleceu, antes de falarmos, ele foi ungido em Gilgal, numa localidade de nome Gilgal. E logo em seguida ele já entra em guerra, porque o povo está sendo atacado pelos filisteus e ele já entra em guerra. Aqui o que eu queria ter dito aquela hora é que ele unifica a nação, como eu já havia dito, ele deixa a nação coesa e ele equipa a nação para proteger essa nação. Como ele faz isso? Com instrumentos de guerra e com principalmente a formação de um exército. Para você ter uma ideia, meu amado, o primeiro exército de Israel, formado pelo rei Saul, tinha 3.000 homens. 3.000 homens são poucos homens, mas este era o exército oficial. Quando, antes disso, quando os juízes saíam em guerra, muitas vezes eles saíam com muitos mais homens que eram arregimentados das tribos, formadoras do povo de Israel. Mas aqui não, aqui eu estou falando de um exército montado para 3.000 homens. E nós vamos ver em algumas passagens da Bíblia, mais para frente, quando o exército já está montado, quando já está todo equipado para a proteção, nós vamos ver que ele chegava a 200, 300 mil homens. Mas ele começa desta forma. Então, o seu primeiro exército tinha 3.000 homens. Quem lutava junto com ele era Jonatas, do qual a gente já falou num vídeo a respeito. Jonatas era um guerreiro muito valente. Ele era um excelente flecheiro. Muitas batalhas foram vencidas por
conta de Jonatas. Jonatas era aquele guerreiro que ia à frente, que enfrentava. Inclusive tem na passagem, né, na sequência das passagens, as duas grandes vitórias, as duas maiores, primeiras e maiores vitórias de Jonatas. Ele dá honra a Deus. Ele não diz que foi ele que venceu. Ele diz, Deus me deu esta batalha. Então Jonatas tinha um coração um pouquinho diferente do coração do rei, conforme nós vamos ver, né? Ele era arrogante, ele era orgulhoso, ele achava que só ele podia fazer as coisas. Ele efetivamente era um guerreiro muito bom, ele era um guerreiro valente e corajoso, mas existiam outros. E ele nunca dizia que havia sido Deus que proporcionava a vitória. Não, muito pelo contrário, né? Ele achava de puxar a glória para ele. Este era um problema de Saul. Ele se olhava, ele se enxergava com um poder, com uma capacidade maior do que ele tinha. O que ele tinha era dado por Deus, mas ele achava que era a sua própria força, ele achava que era o seu próprio braço que fazia isso. Jonatas não. Jonatas era diferente. Ele dava a glória a Deus pelas vitórias que ele obtinha. E ele obtinha muitas vitórias. Ele, além dos filisteus, ele fez guerra também contra os amonitas e os amalequitas. Amados, ele vence várias vezes todos estes exércitos. E aqui nós vamos encontrar uma coisa interessante. Apesar dele vencer, sempre ele deixava um resto para que pudesse, né, refazer, rebelar-se de novo, fazer guerra, vingar-se, enfim, estas coisas todas. Muito bem, o problema é que não demorou muito. Ele foi ungido rei e aí, rapidinho, ele já teve a sua primeira queda. A sua primeira transgressão é contada em 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, no versículo 13 e no versículo 14. Então, o que acontece? Ele já havia vencido os filisteus voltam a atacar, e aí ele acaba por ser constrangido numa batalha onde os seus homens, o seu exército, começa a ficar com medo e ele começa a abandonar Saul. Então ele pede para que Samuel vá até lá e interceda junto a Deus para que ele possa ganhar a batalha contra os filisteus. E Samuel começa a demorar, e em uma semana nada, e 8 dias nada, e de repente o que acontece? Saul, num ato tolo, num ato precipitado, ele pede aos seus homens que tragam o holocausto e ele acaba oferecendo o holocausto para Deus, não esperando Samuel. Ora, o que aconteceu aqui? Ele acabou de fazer o holocausto para pedir o favor de Deus, o que ele não poderia ter feito. Por que ele não poderia ter feito? Entenda aqui, meu amado, que ele era da tribo de Benjamim. Ele não é levita, e ele não é levita da linhagem da família sacerdotal. Ele não poderia ter feito o sacrifício. Existem regras rígidas para fazer o sacrifício. Então, ele deveria esperar Samuel. Mas ele ficou com medo. Ele não acreditou, ele não confiou em Deus. Então, ele fez um ritual achando que aquele ritual iria salvá-lo. Amados, não é o ritual que nos salva. Não é o sacrifício que nos salva. É Deus. É Deus que nos salva.
É Deus que faz as coisas acontecerem. Tá certo? E eu não posso agir de uma forma insensata, assumindo um ofício que não é meu, assumindo uma posição que não é minha, tá? Para tentar encontrar graça, encontrar favor no Senhor. E aí o que acontece? Está aqui em 1 Samuel 13, né? Na sequência, eu só vou ler o 13 e o 14. Disse Samuel a Saul, procedesse neciamente. Ou seja, é um nécio, é um tolo, é um precipitado, é uma pessoa que faz coisa errada. Procedeste neciamente. E Samuel não tinha papas na língua, ele falava mesmo, porque era do Senhor. Então, quando é do Senhor, não tem que ter papas na língua, tem que falar mesmo. Ah, mas a pessoa não vai achar bom. O problema é da pessoa que está errada. Melhor é você falar o que Deus tem para falar do que você depois pagar a conta, porque é você que vai pagar a conta depois. Então veja aqui, disse Samuel a Saul, procedesse neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. A primeira transgressão dele foi uma prova. Era um teste de obediência. Ele só tinha que obedecer. Saul não era a pessoa de obediência. Saul era a pessoa arrogante, orgulhosa. Ah, tem que ser feito assim. Mas tem que ser feito por você? Não. A regra diz que quem faz isso é o sacerdote. Você espera, você aguarda, você sossega em Deus. Aí ele continua. Agora, porém, não subsistirá teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então ele coloca aqui, lógico, nem ele, nem Samuel sabia que era Davi. Mas ele já vai colocando aqui, porque Deus estava lhe falando isso, as características de Davi. Davi, olha lá, já buscou para si um homem segundo o seu coração. Então, era uma pessoa, era Davi, a gente está falando aqui de Davi, apesar de que nessa altura dos acontecimentos, Davi não tinha sido ungido, ninguém sabia que era Davi, né? Era um homem que acreditava em Deus. Saul não demonstrou isso, provou exatamente o contrário. Buscava-o diligentemente, continuamente, ele estava sempre na presença de Deus. A gente vai ver na historinha de Davi, a gente vai fazer um vídeo sobre Davi. Ele adorava a Deus, ele instruía a nação a fazer a mesma coisa, através dos seus cânticos, através dos seus salmos, através da sua ação, através da sua adoração. Então, ele foi segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus encontrou no coração dele aquela busca que não estava no coração de Saul, porquanto esta primeira prova, e ele caiu na primeira prova que Deus fez para ele, ele cai. Ele se estatela todo, ele se arrebenta todo. Tá? E o resultado da guerra? Eles venceram. Eles venceram. Mas isso não significou absolutamente nada para o resto do reino, porque o reino dele havia sido abreviado. Né? Deus havia cortado pedaço do seu reino. Ele tinha dado uma chance e Saul não agarrou a chance. Tá? Fica atento, meu amado, para agarrarmos a chance quando ela passa por nós. Tá? Paciência, obediência, espera. Não se mete fazendo coisa que não é do teu ofício. Não se mete fazendo coisa que Deus não te mandou fazer. Tá? Cuidado com isso, porque consequências são consequências graves. Muito bem, logo em seguida, então, aconteceu mais uma coisa. O que acontece aqui é que, logo em seguida, no capítulo
15, Samuel dá instruções a Saul. Ele dá instruções para que Saul faça todo um oferecimento, uma oferta, uma consagração dos amalequitas, porque lembrem, os amalequitas sempre fizeram mal ao povo de Deus e fizeram mal sem nenhuma explicação, sem nenhuma razão. Exatamente, eles fizeram isso para prejudicarem o povo de Deus mesmo. Então Samuel chega para Saul e diz o seguinte: olha, Deus vai te dar os amalequitas na tua mão. Só que é o seguinte, é uma guerra santa. Você vai consagrar tudo. Ora, os amalequitas aqui representavam o pecado. Aqui ele está representando, os amalequitas aqui eles estão representando o pecado, a oposição a Deus. Tudo aquilo que opõe-se a Deus, opõe-se aos planos de Deus. Isso, quando acontece, a palavra diz que aquilo é pecado. A gente já viu isso em algumas questões anteriores. Então, quando Deus consagra alguma coisa para si, para ser destruída porque é pecado, aquilo tem que ser destruído. E foi isso que aconteceu aqui. Aqui o que aconteceu foi que Samuel disse a Saul: você tem que destruir tudo, você vai matar todos, você não vai deixar um para se vingar, você não vai deixar um para se levantar depois e oferecer risco. Você vai arrebentar com tudo, você vai queimar tudo, você não vai deixar um animal vivo. Você vai destruir tudo, absolutamente tudo. Ok, Saul foi para a guerra, ganhou a guerra, matou, só que aí o que acontece? O que não prestava, ele queimou. E o que prestava, o que era bom, ele guardou para ele. Ele não matou Agag, que era o rei deles. Ele não matou ovelhas, bois, carneiros, cordeiros. Não matou. Ele deixou vivo. E aí, quando Samuel vem, já sabendo de tudo, porque Deus já tinha dito para ele todo feliz: olha só o que eu fiz, pá. Samuel diz assim: escute, que balido de ovelha eu estou ouvindo? Da onde é que surgiu ovelha? E aí ele todo sem graça, né? Não, é que eu guardei para fazer o holocausto para o Senhor. Mas não era o holocausto que tinha que ser feito, amado. Era oferta de pecado, tinha que ser queimado tudo, era pecado. O pecado se queima. O pecado se queima. O pecado se queima. Deve ser queimado. É assim que se trata pecado. E aqui os amalequitas estavam representando o pecado. Não havia decisão de Saul. Saul não tinha que tomar decisão nenhuma. Saul tinha que fazer aquilo que ele tinha sido instruído por Deus através de Samuel a fazer. E o que era? Matar tudo, queimar tudo. Não fica nada. Não quero nada vivo, não quero nada de pé. Tudo queimado. E aí tem uma passagem importante aqui, meu querido. Então ele explica: mas eu ouvi o meu exército, eu ouvi o exército, porque daí guardei não sei o que, tá. E aí, olha lá, versículo 22, 23, eu estou no capítulo 15, tá? 1 Samuel, capítulo 15. Olha que passagem, você já ouviu isso, você já ouviu pregações, né? Então, olha lá, porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra?
É isso. Então Deus prefere sacrifício e oferta e não obediência? O pecado aqui é que ele, Saul, achou que o que ele entendia estava certo e não Deus. Porque ele achou que o holocausto e o sacrifício era melhor. Então ele não matou de qualquer jeito, não queimou de qualquer jeito, mas ele iria oferecer. Amados, Deus disse, mata de qualquer jeito. Mata, queima. Eu não quero holocausto. Se eu quisesse holocausto, eu pedia. Então ele não pediu isso. Na verdade, o que Saul fez? Em vez de ouvir a voz de Deus, ele ouviu a sua própria voz. Ele ouviu aquilo que ele achava que estava certo e não o que Deus tinha dito para ele. Opa, pera lá, não é assim. E ele continua. Obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha o que ele fala agora. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. E é interessante porque daí a gente vai ver uma passagem, daqui a pouquinho a gente vai ver o último episódio, a última coisa que Saul faz, o último erro, o maior deles, o último erro de Saul, exatamente relacionado à feitiçaria. Então, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Para que não sejas rei. Ele perdeu o reinado. Logo, alguns acontecimentos depois, Deus tira o reinado dele. Veja que aqui Davi não havia sido ungido ainda. Davi não foi ungido ainda. Davi é ungido no próximo capítulo. Tá? No próximo capítulo. E é interessante porque quando Saul ouviu isso, ele ficou todo desesperado. Ele ficou todo desesperado. Primeiro ele faz uma coisa nécia, primeiro ele faz uma coisa absurda, depois ele não observa a palavra de Deus, ele prefere ouvir a palavra dos soldados, a sua própria opinião sobre isso do que a palavra de Deus, e depois ele vem correndo pedir perdão. E Samuel diz para ele, já está decidido, não tem mais o que fazer, já foi decidido. Já foi decidido. E ele sai, né? Samuel sai e Saul tenta segurar Samuel. E nisso rasga a capa dele. E aí ele fala o seguinte, né? Disse-lhe Samuel, no 28, o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Só isso. Não tem mais o que fazer. Não adianta nem que você me agarre, me segure, me prenda. Deus decidiu. E Deus decidiu, está decidido. Então nós temos aqui, né, no versículo 28, um sinal de rasgar. Ora, esse rasgar a capa, rasgar a túnica, significa dizer o quê? Que Deus estava rasgando agora o reino de Saul. E quando Samuel sai, significa que isso é um outro sinal, um segundo sinal, dizendo que está se afastando também. Deus está se afastando também. Amados, é impressionante, de agora em diante, se o amado for ler com calma isso, a mudança no comportamento, no psicológico de Saul. Saul vira uma outra pessoa. Muito bem, nós temos aqui mais uma situaçãozinha de queda, mais uma situação em que haverá mais degradação em relação a Saul. Após a morte de Golias por Davi, então Davi, o amado já conhece a história, né? Depois a gente vai ver isso num outro vídeo, mas enfim, Davi ele acaba matando Golias, tá? Ele acaba sendo acolhido
por Saul. Num primeiro momento, Saul gosta muito de Davi. Ele faz uma amizade incrível com Davi. Inclusive o seu filho Jonatas também se apega a Davi. A gente já viu isso no vídeo de Jonatas, tá? E ele acaba se integrando ao exército de Saul e ele acaba sendo um dos principais guerreiros, líderes do exército de Saul, juntamente com Jonatas. Mas quando Saul cai em si, quando Saul percebe quem é Davi, quem será Davi, ele começa a buscar a morte de Davi. Duas razões levam Saul a buscar a morte de Davi. Primeira razão, Deus tinha escolhido Davi, tinha tirado o reino de Saul e tinha dado para Davi. Nem neste momento que ele poderia deixar o orgulho e a arrogância de lado e dizer, não, essa é a vontade do meu Deus. Então eu vou agora agir no benefício daquele que Deus ungiu, aquele que Deus separou. Como Jonatas fez. Jonatas era o sucessor de Saul no trono, porque ele era o filho mais velho de Saul. Portanto, ele naturalmente seria ungido rei no lugar do seu pai. Mas quando se soube que Davi havia sido ungido rei, Jonatas se conformou com isso, se aliou a Davi, e eles ambos tiveram várias vitórias. Não Saul. Saul não aceitou. Saul não viu nisso mais uma oportunidade que ele estava perdendo. E ele jogava fora de maneira absurda. Segunda razão para procurar matar Davi. O povo começava a ver em Davi alguém mais valente, mais guerreiro, mais do que Saul. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E isso começou a fomentar uma inveja, um ciúme, sentimentos doentios e maus, aliados a todos os outros sentimentos e a toda a outra índole que ele tinha, né? Acontece que ele via Davi ser mais honrado do que ele. E ele busca agora matar Davi, é uma busca frenética, é uma busca absurda, é uma busca que não mede consequência nem efeito. Ele anda cegamente como se o único objetivo da vida dele fosse matar esse homem. Por essas duas razões. Duas razões pecaminosas, duas razões erradas. Primeiro, a desobediência e a não conformidade com a vontade de Deus. Segundo, um ciúme, porque ele queria mais honra para si. Ele era orgulhoso e arrogante de si, e ele não dividia a honra com ninguém, né? Não dividia esse tratamento maior que Davi estava tendo. Temos mais alguma situação aqui? Temos. Nós temos mais um caso importante e talvez, como é que a gente fala, né? Fechar com chave de ouro o que está errado. E aí acontece isso. Lá em Samuel 28, nós vamos ver, é uma das últimas passagens, é uma das últimas ações que Saul faz antes de morrer. Ele vai morrer no dia seguinte. No dia seguinte ele vai morrer, mas um dia antes ele vai buscar uma bruxa, uma feiticeira, uma médium, uma pessoa que diziam receber mensagens do além, mensagens de pessoas mortas, enfim. E ele vai até a médium ou a feiticeira ou a bruxa
de Endor. Dependendo, na tua Bíblia deve estar uma destas palavras. Ou na minha Bíblia está escrito feiticeira, mas eu já encontrei como bruxa, eu já encontrei como médium, tá? São todas palavras que querem dizer a mesma coisa. O mesmo ofício, é a mesma profissão de feitiçaria que Deus já havia condenado lá em Levíticos, Deuteronômio, né? Isso já havia sido condenado por Deus. E ele vai consultar essa bruxa. Tá? E isto denota o quê? Uma coisa que espiritualmente já existia, amados, espiritualmente já existia. Nenhum pecado se manifesta no mundo real sem que no espírito, interiormente, a coisa já não exista. O pecado já não esteja sendo fomentado, não esteja crescendo, não esteja aparecendo. Então, em verdade, o que acontece é que isto já existia em Saul. Ele só manifestou agora. Então, ele foi lá, numa feiticeira. Portanto, ficou claro o abandono de Deus, o abandono de Yahvé. E ele queria saber se ela poderia buscar Samuel, chamar Samuel onde quer que ele esteja ou estivesse, porque ele queria falar com Samuel. Amados, em verdade o que acontece é que a palavra diz que ela traz uma mensagem vinda de Samuel. Eu não vou entrar aqui na discussão se isto efetivamente aconteceu ou se não aconteceu, se foi uma deferência por parte de Deus de que aquelas palavras ditas por ela, né, fossem dadas por Deus para que fossem passadas para ele, ou se foi Samuel que apareceu. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque a gente não tem tempo para discutir isso agora. O fato é que a mensagem foi dita no 19. Isso está em 1 Samuel 28, no 19 diz assim, a mulher falando, né? O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, porque ela estava falando, vamos dizer assim, a mensagem que estava vindo de Samuel. O arraial de Israel o Senhor também entregará nas mãos dos filisteus. Ou seja, efetivamente o reino estará sendo retirado de Saul, efetivamente. E, amados, os seus filhos e ele morrem no dia seguinte. Ele e os seus filhos morreriam no dia seguinte. Esta situação aqui, essa busca de Saul pela feiticeira, está abominavelmente predita, né? Abominadamente separada, proibida, é a palavra que eu estava procurando, proibida, quando se fala de feiticeiras, né? Então, ele fala em Levítico 6, 20, Levítico 26. Quando alguém se voltar para os médiuns e feiticeiros para se prostituir após eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo, do seu povo. Tá? Então aqui está a palavra, né, que Saul sabia, Saul conhecia a palavra. E ele mesmo assim foi até lá. Este foi o último pecado, vamos dizer assim, que aconteceu aqui. Então, nós vamos encontrar a morte de Saul. Né? Ele morre em batalha, isso está em 1 Samuel 29. Tá? Ele faz uma batalha contra 1 Samuel 29.
ele faz uma batalha contra os filisteus. Tá, eu fechei a Bíblia aqui, mas eu já acho rapidinho. Ele faz uma batalha contra os filisteus, tá? No capítulo 29, tá? No vale de Jezreel. Aí no capítulo 29, o parágrafo, perdão, o versículo 1, né? Ajuntaram-se os filisteus e os seus exércitos em Afec e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E aqui ele vai contar a história da batalha, tá? Nesta batalha, o que vai acontecer é a morte dos seus filhos. Os 3 filhos morrem. Jonatas morre, Abinadab morre, Malquissua morre. Eles morrem todos os 3 filhos de Saul, e Saul fica absolutamente ferido de morte, e aí ele pede para o seu escudeiro que o mate. O escudeiro recusa-se a fazer isso, porque ele era ungido de Deus, ele era rei, ele era ungido de Deus, ele não faz isso, ele se recusa a fazer isso, tá? E aí, para culminar com tudo, ele se joga, né, sobre a sua espada e comete suicídio, tá? E com isso cumpre-se então a profecia de Israel. Amados, nós vamos observar aqui que uma história que tinha tudo para dar certo, uma pessoa que poderia ter dado certo, poderia ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que tivesse um reinado, né, abundante, um reinado bom. Ele não foi. Não foi por quê? Não foi por conta da sua arrogância, do seu orgulho. Dizem alguns estudiosos que depois que ele se separa, depois daquele episódio onde ele rasga o manto de Samuel, onde Deus diz efetivamente que aquele era um sinal da separação, que ele muda o seu comportamento de uma maneira muito grave, de uma maneira muito terrível. Tanto isto é que ele ele procura a morte de Davi, ele procura a morte do seu próprio filho, ele tenta matar o seu filho mais de uma vez, não só Davi, mas o seu filho mais de uma vez, né? Na busca absurda que ele faz para Davi, ele acaba no caminho matando todo um grupo de sacerdotes num local de nome Nob, que os amados já ouviram falar, né? Aqui no capítulo 21, né? Então ele mata todos os sacerdotes, só um sacerdote sobrevive, tá? Ele mata todos os sacerdotes, uma coisa absurda. E em toda a sua busca por matar Davi, quando Davi tinha chance de matar Saul, ele não fazia, porque ele entendia que Saul, apesar do jeito que ele era ungido de Deus e não fazia isso. Interessante, amado, que algumas pessoas dizem que que Saul começou a apresentar, a partir desta separação, ele começou a apresentar alguns problemas psicológicos. Tá? Então ele começa a apresentar alguns episódios graves de depressão e alguns episódios em que ele é tentado, em que ele é atacado por espíritos ruins, espíritos maus. Tanto isto é verdade que Davi às vezes era chamado para tocar a harpa para acalmar Saul. Né? Então nós vemos aqui que ele foi grandemente afetado.
ele foi afetado espiritual e psicologicamente pelo afastamento de Deus dele. E por que Deus se afastou? Por conta destas transgressões, por conta dessas ações que ele andou fazendo, né? Da sua índole de arrogante, de orgulhoso, de ciumento, enfim, esta índole de crueldade e de violência. Amém, amados? Vamos lá. Esperamos que Deus e o Espírito possam falar mais profundamente ao seu coração a respeito de tudo isso, e que isso sirva de lição para nós. Vamos retirar aqui algumas lições para a nossa vida pessoal. Amém? Bons estudos. Fica com Deus.